Estamos aqui para mais uma aula sobre o Sermão do Monte. Esse tem sido um tempo muito gostoso em que podemos estar juntos. E hoje estamos indo para a nossa quarta parte sobre os pobres em espírito. A aula, então, de hoje, nós vamos falar sobre os personagens, as questões práticas dessa bem-aventurança, então, de tudo isso que a gente aprendeu nas aulas passadas, que, se você não lembra, você pode voltar lá, talvez, e dar mais uma olhada, ou se você não assistiu, que a primeira aula que fizemos, então, sobre o pobre em espírito é o que não é ser um pobre em espírito. Depois, o tratamento de choque, na segunda aula, sobre o que essa palavra, ou esse pobre que Jesus traz aqui, como ele impacta naquela época, a linha de pensamento, como eles viam isso. E depois falamos na semana passada sobre a ideia ou a mentalidade disso no Antigo Testamento, trazendo para que possamos aprender lições. E hoje nós vamos colocar isso em termos práticos, trazendo alguns exemplos. Já fizemos isso também um pouco na semana passada, quando olhamos para os Salmos e alguns exemplos, mas hoje vamos dar continuidade e falar bastante sobre isso. E quando Jesus, então, ele usa esse conceito de pobres em espírito aqui, ele está descrevendo alguém que havia entendido perfeitamente o conceito sobre si mesma, porque o pobre em espírito é aquele que consegue entender a sua incapacidade de prover para si mesmo uma saída para sua própria alma. Ele é totalmente dependente, ele sabe que ele é inadequado e entendeu sua falência espiritual, por isso ele clama por socorro, por libertação de sua angústia, como nós vimos do Salmo de número 34, 35, 40, que é o Salmo de Davi. Vimos isso na aula passada, como Davi ele chega diante da presença de Deus, ele sabe da sua necessidade para se manter vivo, para que o seu reino continue existindo, sua vida continue ainda ali sendo o rei e Deus possa estar com ele. Ele sabe dessa dependência toda, ele sabe que ele em si mesmo não encontra um significado existencial a não ser em Deus, que ele está em falta então diante de Deus, que ele é um injusto diante de Deus e por isso ele precisa dessa misericórdia de Deus. E hoje, então, vamos estar trazendo alguns exemplos bíblicos e mostrando essa questão prática. A começar, então, se você já pode abrir aí comigo, em Lucas, do capítulo 18. Eu vou tentar ser bem rápido, porque eu tenho alguns exemplos e talvez tome um pouco mais de tempo, mas é importante nós olharmos para a questão prática, o que é ser um pobre em espírito agora. E essa é uma parábola que nós conhecemos bastante sobre o fariseu e o publicano. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao 14, nós vemos que no verso 9 dá ali a base do porquê que Jesus está trazendo essa parábola. Verso 9 diz que alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Numa outra versão que eu tenho aqui, essa é a Almeida Corrigida de 1995, ela diz: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Veja o problema, é o cheio de si e o desprezo das outras pessoas. Então Jesus responde a partir do verso 10 dizendo: 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. E Jesus vai usar aqui 2 imagens para fazer esse contraste provocativo para o judeu que está ouvindo isso, para os seus discípulos, para todo mundo que está ali. Estão aprendendo essa lição nesta parábola aqui. E note que tanto o fariseu quanto o publicano, que são esses 2 personagens, ambos haviam ido ao templo para orar. Mas as suas orações elas eram bem diferentes uma da outra, ok? E no verso 11, então, continua a história dizendo que o fariseu, que é esse primeiro personagem, ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Fico imaginando a cena aqui. Dá pra gente fazer uma pintura dessa cena, né? Ele apontando pro
publicano que estava do lado dele, o cobrador de impostos do lado dele, e ele nem estava falando para Deus nada, ele estava falando para si mesmo. Ele estava falando dentro de si, para si mesmo, olhando ali para o publicano, e ele se define aqui por aquilo que ele se diz não ser, e se define a partir de si mesmo, olhando em comparação com os outros. Olha a situação daquilo que Jesus está contando para um judeu. Porque olhando para Deus, todo ser humano sempre será achado em falta. E aqui fica uma grande lição para nós. Quando olhamos para pobres em espírito, já nos mostra que nós nunca devemos nos gabar por mais compromissados que nós sejamos na obra de Deus, com Deus, nunca olhando para as outras pessoas com a perspectiva partindo de nós mesmos, do nosso gabarito, mas partindo da relação para com Deus e de Deus para conosco, porque quando fazemos isso, dessa forma, nós seremos sempre nivelados para olhar para o próximo, olhando para a nossa condição também diante de Deus. Todos pecaram, todos necessitam da misericórdia de Deus e precisamos dessa graça de Deus. E olhando então para Deus, a primeira coisa que nessa relação nós temos é essa consciência de olhar para o próximo. Veja como vai sendo construído essa ideia de Jesus. E aí vem o segundo personagem, que é o publicano. E o publicano, estando de pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. A posição desse homem, ele olha dentro de si mesmo, a partir de si com relação a Deus, e o que ele vê? Ele vê a sua condição. Ele é honesto diante de Deus na sua relação com Deus. Ele vê quem Deus é e ele sabe quem ele é. E ele reage muito melhor do que a reação aqui do fariseu. E Jesus vai terminar então dizendo, fazendo uma avaliação aqui em Lucas 18,14, dizendo: eu digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E Jesus quer mostrar que a humildade ou a pobreza em espírito estão quando nós colocamos os olhos em Deus, e que a luz de Deus, a sua luz sobre nós aqui, ela clareie então e revele quem de fato nós somos. E é assim que funciona quando nós nos colocamos diante de Deus. A luz de Cristo brilha sobre nós, a luz de Deus brilha sobre nós, nós vamos sendo então sondados em nosso coração, a nossa vida vai sendo iluminada, todos os quartos, todos os cantos, todo o nosso ser, então, ele vai sendo clareado pela luz de Cristo e nós podemos ver, então, e ser limpos de tudo aquilo que é sujeira na nossa vida e vemos a nossa condição à medida que caminhamos, é ser um pobre em espírito. E o publicano, ele vê que ele não consegue ter argumentos diante de Deus a não ser buscar, como a atitude do pobre no que falamos, como um mendigo que se encurva ali pedindo a misericórdia, pedindo pela compaixão, então se arrastando ali, pedindo a Deus. É isso que deve ser o nosso comportamento quando olhamos do que é ser um pobre em espírito. Há uma outra história também aqui muito interessante, que é a história que está em Mateus, registrada em Mateus 15, 22 a 28, que é o exemplo da mulher cananeia, que é mais um significado prático do que é ser um pobre em espírito, quando ela suplica ali aflita por causa da sua filha, pelas migalhas da mesa para Jesus. Lembra dessa passagem? Que é uma passagem muito conhecida, e diz, a partir do verso 22, que uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, é da região da Sírio-Fenícia, que hoje é o Líbano, fora da terra ali onde os judeus estavam confortáveis, da terra deles, então fica na terra estrangeira, e eles então vão para este lugar ali. Jesus tira seus discípulos desse conforto, e essa mulher então grita quando ela vê o Senhor, ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. E então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós.
Verso 24, e ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E a mulher veio e o adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Olha para essa história. Uma mulher necessitada por causa da sua filha. E o que uma mãe não faz por causa da sua filha? Ela vê a oportunidade desse Jesus que ela ouviu falar, que as pessoas disseram, ela consegue ver em Jesus a libertação acontecendo na vida das pessoas. Ela está desesperada, ela chega até Jesus. Porém, Jesus, quando vai para essa terra para levar seus discípulos ali para aprender uma lição, com certeza, e eu acredito que eles ficam pensando: onde é que o mestre está indo para fora dos nossos limites aqui? Estamos já indo longe demais, já é outro povo. Dentro da terra deles, eles estavam confortáveis para ir para a sinagoga, falar de Deus, fazer os rituais, viver a vida deles. Porém, agora fora, como é que fica tudo isso? E ali, então, Jesus, ele vai que meio que dando corda, assim, sabe? Ele, quando ouve esse lamento, esse grito dessa mulher, esse pedido dessa mulher, Jesus, a princípio, ele não responde uma palavra. Parece que Jesus está sendo insensível, parece que Jesus aqui está sendo até um pouco rude com essa mulher. Mas aí está a lição. Jesus está ensinando tanto os seus discípulos, quanto com a história dessa mulher, a postura dessa mulher, que é uma pobre em espírito, aquilo que Jesus, por todo o seu ministério, vai nos ensinar. Então Jesus responde: olha, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Jesus vai dando ainda mais corda para a religiosidade dele, o que demonstra muito bem o fariseu que a gente viu lá em cima agora na outra história. Lembra? A história do fariseu que passamos? O publicano, que era o que as pessoas não consideravam, que era o cobrador de imposto, que era o vira-casaca ali, porque o cobrador de impostos era considerado, como a gente fala no Brasil, vira-casaca, que muda de time, porque eles cobravam impostos do seu próprio povo para o opressor. E agora vemos aqui uma mulher num terreno estranho, num outro lugar, essa mulher se colocando também numa condição de um pobre em espírito e dando exemplo para aqueles que deveriam ser exemplo. O fariseu deveria ser exemplo, os discípulos de Jesus, o judeu aqui deveria ser exemplo. E aí então a mulher, o que ela faz? Quando ela ouve Jesus falando: fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Aí a mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ela implora para Deus ali. E Jesus ainda mais uma vez dá mais corda ainda para os discípulos dele, porque há uma lição muito grande sendo ensinada aqui. E ele diz: não é certo tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. E Jesus mais uma vez parece que está sendo insensível, parece que está sendo rude, mas o que Cristo está fazendo aqui, ele está possibilitando a lição, possibilitando a reação. E nessa mulher, o que ela tem para oferecer? Ela demonstra isso na atitude dela, porque ela diz assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Para o judeu, o cachorro era meio que um animal selvagem. Eles não tinham muito esse hábito que outros povos, como os egípcios, ou mesmo para cima nós temos ali os fenícios, que tinham o hábito de ter esses animais, e ela sabia muito bem. Jesus usa esse exemplo para ela, e ela diz para Jesus assim: mas que sim, Senhor, mas até das migalhas esses cachorrinhos eles comem, os donos lá lançam. E ela olha para o que ela vê a migalha. Ela não está querendo de Deus o mesmo status de um judeu, ela não está querendo nada disso, ela está querendo um pouco daquilo que Deus tem para oferecer. Eu como das migalhas. E quantas coisas hoje, olhando para essa lição, nós temos? Nós não comemos migalhas, irmãos. Nós hoje temos um prato cheio que é a palavra de Deus na nossa vida. Nós temos oportunidades grandiosas na nossa vida, que é poder nos debruçar na palavra de Deus aqui, cheia de textos bíblicos, referências bíblicas, exemplos. Se você pega bíblias de estudo, esse tempo que você tem aqui, você tem um pastor que está se dedicando para trazer uma palavra, para te ajudar, você a ter uma leitura, que está trazendo para você aí um alimento
saudável. Você tem a condição de ter uma Bíblia, a condição de parar esse tempo para prestar atenção, que é um banquete que a gente está tendo. E os discípulos, a reação deles, eles tinham esse banquete. Estavam ainda aprendendo que aquilo não era só deles. Já tinham como garantido para a vida deles. Já tinha como algo que era comum da vida deles todos os dias. Jesus ali era só deles. E agora vem essa mulher, ela fala: Senhor, a migalha aí eu quero, Senhor. Fica para mim, eu aceito essa migalha. Dá essa migalha para mim, que essa migalha vai me sustentar e que eu estou precisando. E quando Jesus olha isso, ele ali vem com a lição, então. E ele fala assim: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Maravilhosa essa história e o desfecho dela, porque eu fico imaginando os discípulos um olhando para o outro falando: uau, eu estava imaginando uma coisa, eles estão indo por um caminho, Jesus está dando corda e de repente Jesus vem e corta isso daí e mostra, não só em palavras, ele não só fala: olha, mulher, grande é a sua fé, a filha dessa mulher era curada. Há o exemplo prático ali do que a fé dessa mulher, como ela se demonstra pobre em espírito, chegando diante de Jesus, isso causa na vida dela. Hoje, por muito menos, muitas pessoas, se de repente você não manda uma mensagem, ou se você não cumprimenta, as pessoas viram o rosto e falam: eu não converso mais com essa pessoa. Ou mesmo dentro da igreja, por exemplo: o irmão não falou comigo hoje, ou o pastor não me cumprimentou, ou não me mandou mensagem. E nós viramos o rosto por muito menos. Imagina se o pastor fizesse isso que Jesus fez aqui, o que aconteceria? A pessoa viraria o rosto, nunca mais apareceria, não. Mas essa mulher, ela fica firme ali. Ela não quer nem saber, ela está com os olhos fixos. Ela sabe a condição dela, que ela não é da nação judaica, que ela é de outro povo, e ela ali fica firme com Deus. Olha que exemplo que nós temos. Os pobres das bem-aventuranças são aqueles que se tornaram tão dependentes por aquilo que cai da mesa da graça de Deus, de Jesus, que se torna totalmente não dependente das coisas da vida, mas ele depende exclusivamente de Deus. Então, é aquele que busca a Deus, não a sua justiça própria, seu reconhecimento. São aqueles que conseguem se desprender de coisas e momentos passageiros que o separaria de Deus. Mas ele olha fixo para Deus, ele quer receber do Senhor. E ele sabe que aquilo que Deus tem para oferecer é o suficiente para que ele alcance a sua bênção. Porque, na verdade, aqueles que dependem de qualquer outra coisa que não seja de Deus, acabam se tornando escravos e dependentes daquilo que eles possuem. Muitas pessoas hoje no mundo são escravos das coisas que eles têm. São escravos das circunstâncias, dos momentos, de ter um poder na mão, de ter uma vida boa. Elas querem esses bens, mas vivem na dependência exatamente disso que elas têm. E Dr. Martyn Lloyd-Jones e outros comentaristas bíblicos, que é o que eu tenho usado aqui como base também para os nossos estudos do Sermão do Monte, eles dão muitos exemplos de outros homens de Deus, que eu vou apenas citar alguns nomes. Nós vamos estar falando mais disso, mas, por exemplo, como Gideão. Gideão é um homem aqui que, a princípio, nós olhamos e falamos, eu já vi muito comentário falar: Gideão, puxa, ele está com crise de identidade. Mas olha para a história de Gideão. Gideão ali, quando Deus ele envia através do anjo para dizer a mensagem para ele de que ele faria grandes coisas, Gideão responde: Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família, lá em Juízes, no capítulo 6. E Deus fala: não, eu vou estar com você. E Gideão fica naquela interação com Deus e pede teste aqui, Deus prova ali, mas mais para frente Deus é que vai fazer o teste com Gideão. E nós vamos vendo nessa caminhada de Gideão ali o processo e o trabalhar de Deus na vida dele. Quando nós falamos: o pobre em espírito ele já está prontinho, esse daí é o servo perfeito de Deus. Não, o pobre em espírito é o começo, a base para que todas as outras bem-aventuranças elas venham a acontecer na nossa vida.
Esse é o início, é o pontapé inicial necessário para que nós possamos, então, começar a ser trabalhados por Deus. E Deus vai trabalhar muito na vida de Gideão, nessa sua relação com Deus, como temos falado, que é necessário para a nossa vida, que as bem-aventuranças, as primeiras, tratam dessa relação com Deus. E veja que a atitude de Gideão era uma atitude verdadeira e de quem fala com sinceridade diante de Deus. E Deus trabalhou na sua fé, na sua vida, e o usou poderosamente para a obra de Deus. E em 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 10, o apóstolo Paulo ele diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo ele reconhece, ele sabe que quando nós estamos nessa nossa posição de pobres em espírito, necessitados de Deus, é que nós somos fortes. É onde Deus então vem e nos preenche com a sua graça, com a sua misericórdia. Outro personagem, Moisés, que se sentiu realmente incapaz de cumprir a missão que foi colocada por Deus a ele, pois Moisés estava consciente da sua insuficiência e do quão inadequado ele era. Muitas pessoas também falam: Moisés também estava se sentindo com problema de identidade ali. Mas olha, pobre em espírito é exatamente esse que reconhece as suas falhas e Deus vai trabalhando com ele. E Deus ali, quando fala com Moisés e tem essa relação com Moisés ali, que Deus até fica bravo com ele ali numa hora, quando está conversando, é esse trabalhar de Deus. Até que Moisés vai entendendo, por causa desse espírito maleável que ele tem, de se curvar diante de Deus, de pedir pela misericórdia de Deus, ao ponto de que Deus o usa e Moisés se torna um homem, do que a Bíblia diz que Deus falava com Moisés como fala com um amigo. Falava com ele face a face, estava junto com Moisés o tempo todo. Que linda história de relação. Essa é a relação nossa com Deus, mais uma. E vem muitas outras, como a de Davi, por exemplo, quando ele entra no santuário e se achegou aqui diante de Deus na sua oração, que é a oração de Davi, que está lá em 1 Crônicas, no capítulo 17. Davi então vai querer fazer esse templo para Deus, e o profeta Natan então diz para ele: olha, você é um homem de Deus, faz conforme teu coração, Deus é contigo. E quando Natan vai para casa, Deus fala para ele: não, volta lá e diz para Davi que Davi não vai fazer nada, não vai fazer templo nenhum. Eu acho que aquilo já deveria ser um choque para Davi. Poxa, Deus me abandonou. Mas o que ele faz? Deus continua falando, através do profeta Natan, e diz: olha, mas diz para Davi que eu vou estar com a semente dele, com a geração dele, com a dinastia dele. Eu vou continuar com a geração, com a posteridade dele, e a posteridade dele sim vai fazer o templo e tudo. E Davi então olha para aquilo e se agarra naquilo e diz: poxa, Deus. É mais ou menos como a mulher lá que diz que ela comeria até das migalhas da mesa do seu senhor. Davi ele fica contente porque ele vê a grandiosidade daquilo que Deus está fazendo na vida dele. O quanto Deus ainda tinha para fazer e Deus não o havia abandonado. E aí Davi faz essa oração, então, que está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 17, versos 16 a 18. Olha que oração bonita. Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família para que me trouxesses até aqui? E agora, ó Deus, como se isso não bastasse, dizes que dará ao teu servo uma dinastia duradoura. Como alguém pode ser tão privilegiado, ó Senhor Deus? Que mais posso dizer sobre o modo como me honraste? Ele não vai construir o templo, mas ele, como pobre em espírito, com esse espírito maleável, ele entende aquilo que Deus estava querendo fazer na vida dele. E ele reconhece como um privilégio de Deus o que Deus estava prometendo, porque estar com Deus, ter essa bênção de Deus na nossa vida, ser um bem-aventurado, é exatamente isso. Nós vivermos esta oportunidade do agir de Deus em nós. E aí no final do verso 18 ele diz: tu sabes como teu servo é de fato. Aqui podemos pegar para nós, Deus sabe como nós somos. Davi sabia que Deus conhecia seu coração, as suas intenções. E se Deus não permitia fazer uma coisa ou deixava fazer a outra, ele estava consciente no seu coração de que a vontade de Deus é que prevalecia. E Deus aqui,
está fazendo algo na vida de Davi, e Davi está admirado com aquilo que Deus há de fazer ainda na sua dinastia. O outro profeta Isaías também é um bom exemplo, quando nós vemos lá em Isaías no capítulo 6, a partir do verso 5, quando ele contempla a presença de Deus, a glória de Deus que enchia o templo, e ele lá a partir do verso 5 diz: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele vê a sua condição, ele sabe quem ele é, mesmo sendo um homem chamado por Deus, ele reconhece a sua condição diante de Deus, e ele clama ao Senhor. E na continuação, nos versos 6 e 7, o texto diz que então um dos serafins voou até ele, e com uma brasa viva do altar tocou em sua boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Somos nós, irmãos, pedindo a Deus por sua misericórdia, e Deus vem com a sua presença, com o seu Espírito Santo e nos toca. Somos nós quando nós nos colocamos diante de Deus com o coração realmente contrito, desejoso de que Deus trabalhe em nós. Não tomamos a nossa vida nas nossas mãos, reconhecemos quem é o Senhor. E no Novo Testamento, então, para a gente encerrar, no Novo Testamento nós temos, por exemplo, o apóstolo Pedro. Depois da pesca maravilhosa, ele vira-se para Jesus e diz, lá em Lucas, no capítulo 5, no começo ali de Lucas, ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. E Pedro era mesmo um homem impetuoso, muitas vezes bruto, muitas vezes arrogante, cheio de si. Basta olharmos para a história. Ele representa aqui muitas pessoas. Ele me representa em muitos aspectos aqui. Porém, agora, Pedro aqui olha para a sua condição diante de Jesus Cristo. E quando nós olhamos nesse caminhar desse homem imperfeito, ao qual Deus vai trabalhando, pobre em espírito é esse homem que se deixa trabalhar por Deus, que reconhece o trabalhar de Deus na sua vida. Quando olhamos mais para frente, Pedro será um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Porém, seu espírito continua humilde, ele continua um pobre em espírito. E na sua carta de 2 Pedro, capítulo 3, verso 15, ele chega até a enaltecer o apóstolo Paulo, e ele diz algo interessante na primeira parte do verso. Ele diz: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Ele diz, pensem, a paciência do nosso Senhor é a salvação para a nossa vida. Pedro sabia que para a vida dele, Deus foi paciente e continua sendo paciente com ele, assim como Deus continua sendo paciente conosco, nos ajudando nas nossas dificuldades. Por isso, ser pobre em espírito é essa consciência de andar com Deus. O apóstolo Paulo também é um grande exemplo, que continuava sendo o grande apóstolo, mas lutava sempre contra o perigo do orgulho na sua vida. Em Filipenses, no capítulo 3, versos 4 a 8, ele mesmo diz a lista de atributos da qual ele poderia se gabar. Porém, ele não o faz. E ele diz a partir do verso 4, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Esse é o homem com tanto conhecimento, com poder farisaico, mas que depois do seu encontro com Jesus no caminho para Damasco, agora ele é outra pessoa, é um pobre em espírito, como ele mesmo descreve, não é, na carta de 1 Coríntios, no capítulo 2, versos de 1 a 3, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo
e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Quando Paulo prega, ele prega Cristo. Quando Paulo prega, ele não se baseia no seu status como religioso, mas ele se baseia como servo de Cristo, como um humilde em espírito. A humildade aqui, ela é muito bem vista na vida de Paulo, assim como nós também temos que entender e não nos gabar dos nossos conhecimentos, tempo com Deus, do nosso tipo de relacionamento com Deus, mas devemos usar isso para que seja para a glória de Deus, para que vidas venham a ter um encontro com Cristo. Na nossa relação com Deus, o nosso próximo é abençoado. E existe um último exemplo, o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós somos liderados por exemplo. Jesus, mesmo sendo Deus, vem em forma de homem como nós, e em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, Paulo ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, olha aqui, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus vem até nós numa atitude de humildade diante de Deus e cumpre a sua missão e nos abençoa. A sua relação com Deus nos abençoa na nossa relação com Deus. Ele é um link para que nós possamos ter um encontro com Deus. O próprio Deus, o próprio Filho de Deus, chega até nós em uma atitude que é como o servo de Deus. Ele é conhecido como o servo de Deus. E João 5,30 diz: por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo. A justiça aqui de Deus. E como é essa justiça? Pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Ele sabe que ele veio para cumprir a vontade de Deus. João 14,10, ele diz: as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Jesus, até na sua vida de oração, no seu contato com Deus, nos mostra que nós devemos gastar ou ganhar horas na presença de Deus. Nos mostra que devemos ter confiança em Deus e ter esse relacionamento com Deus. E Jesus é um exemplo rico para nós do que é ser um pobre em espírito. E aqui eu concluo então a nossa aula de hoje, concluo esse tema que é o pobre em espírito. Eu acredito que nós estamos recheados de exemplos aqui e algumas lições, porque existem pessoas hoje que se escoram na saúde para dizer que são felizes, satisfeitas, realizadas e vão viver o resto de suas vidas para se manterem sadias. Agora, pare para prestar atenção. Na nossa vida, sabemos que com o tempo nós vamos envelhecendo, perdendo a saúde que a gente tinha anteriormente. Por mais que a gente tenta, nós devemos ter uma alimentação boa, devemos viver uma vida saudável, mas é algo que temos essa consciência que à medida que vamos envelhecendo, o próprio envelhecimento, essa própria estágio da vida aqui, traz-nos cansaço, enfado, fadiga. E se nós depositarmos toda a nossa confiança nisso, é vã a nossa confiança. Lá em Salmo 90, 10 diz: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. E por outro lado, também existem os que dependem da conquista pessoal para serem felizes, realizados. E com isso se tornam escravos dependentes do quê? Daquilo que lutarão a vida toda para não perder. O status que alcançou, o dinheiro que juntou, as coisas que acumulou. E ele não pode nem pensar em perder aqui na terra, pois se isso acontecer ou vier
ele, a perder estas coisas, ele deixa de ser tão feliz e tão abençoado. E não é assim que Jesus nos ensina. Vemos isso nesses exemplos desses homens de Deus que eu tentei rapidamente passar para vocês. Teria muito mais exemplos. E aqui fica também uma lição para você. Vá procurar na Bíblia outros exemplos de outros homens de Deus que nos mostram o que é ser um humilde em espírito. Exemplos de servos e servas de Deus que trouxeram grandes lições. E Jesus aqui, então, ele vai nos dizer quem é que faz parte desse grupo. Quais são as pessoas pobres em espírito e qual deve ser o nosso currículo. E fica aqui, então, essa lição para nós. Deus abençoe muito a sua vida. Reflita nisso. Pense nisso. Como você tem conduzido a sua vida e nesse processo de transformação e trabalhar de Deus. E que Deus abençoe tremendamente seu coração, porque bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Até a próxima aula. Deus te abençoe.